Olá, juventude carismática, a paz do Senhor Jesus e o fogo do Espírito Santo chega ao seu coração nessa hora. Nós vamos falar um pouco hoje, sobre a relação da internet, das redes sociais, com a juventude, A Dani vai falar um pouco sobre essa questão dos estudos e eu vou falar um pouquinho sobre os malefícios e benefícios. Embora já é do conhecimento de muitos de nós, sobre os malefícios, sobre os benefícios, a gente vive isso diariamente, em relação aos benefícios e aos malefícios, mas eu queria trazer aqui e abordar algumas coisas que realmente são do nosso conhecimento, mas que podem nos acrescentar uma reflexão, através desse vídeo. Então eu fui buscar um pouco, o que é que o nosso Papa fala sobre as redes sociais, o que ele acha, como ele enxerga esse meio de comunicação dentro do contexto da nossa igreja, nosso contexto de igreja, no contexto de comunicação eclesial. E aí eu achei muito lindo uma frase que o Papa Francisco fala, que ele diz assim, que as redes sociais são dons de Deus, se usadas com sabedoria. Então fica para nós essa reflexão, Como eu tenho usado as minhas redes sociais, Como eu tenho usado aquilo que expressa quem eu sou, porque quando a gente cria um perfil na rede social, a gente mostra para as pessoas um pouco daquilo que nós somos, Quais são os valores que a gente carrega, quais são as preferências, os gostos que a gente tem através daquelas pessoas que a gente segue, que a gente compartilha, de vídeos, de postagens, de músicas. Então, a gente expressa para quem está nos vendo, para quem nos segue, nos acompanha, seja no Facebook, no Instagram, aquilo que nós somos, Características nossas que para quem está longe não é possível ser comunicado verbalmente, mas as redes sociais, elas falam muito daquilo que nós somos. Claro que não diz quem nós somos, mas diz muito do que somos. Então, quando o Papa Francisco expressa, que as redes sociais, elas são dom de Deus quando usadas com sabedoria, é para direcionar o povo a entender que as redes sociais são os novos púlpitos de evangelização, e a gente tem que entender que, assim como a nossa vida dentro da igreja, ela deve ser um exemplo, a gente deve ser testemunho daquilo que Jesus fez conosco, e faz conosco, a gente também tem que entender que as pessoas devem olhar para as nossas redes sociais e enxergar, é um dom de Deus, Essa pessoa, ela expressa Deus, ela testemunha Deus. E a gente tem visto que, dos últimos tempos para cá, muitos jovens têm se perdido dessa missão. Têm se perdido na missão de evangelização dentro do contexto das redes sociais. E às vezes acaba distribuindo lisonjas, como a gente sabe, distribuindo informações que muitas vezes não são convenientes ao cristão, que não acrescentam nada na vida do outro, e muito menos na dele, e informações que são até assim falsas, informações que são fake news, como a gente muito costuma falar, fake news, mas assim, a gente tem que entender que as redes sociais, elas foram criadas com uma finalidade. Então, uma das vantagens, um dos benefícios das redes sociais, eu só vou elencar dois, mas a gente poderia dizer que um dos benefícios das redes sociais é que nos aproxima de quem está longe, em todos os sentidos, Nos aproxima daquela pessoa que mora em outro estado, mas também nos aproxima do outro para levar a mensagem do Evangelho, para levar a palavra de Deus. Então, se a gente não pode ir pessoalmente, mas usando esse meio, a gente pode levar Jesus Cristo, levar a mensagem do Evangelho para essa pessoa que está tão longe. E outro benefício das redes sociais, eu diria que é exatamente esse novo púlpito de evangelização, É um desafio. É um desafio que a gente tem que se redescobrir. E nesse tempo de quarentena que nós estamos vivendo, a gente está se virando mesmo nos 30, buscando novas estratégias, porque ao mesmo tempo que é um público
diferente, ou é o mesmo público, ou os dois misturados, mas as estratégias elas precisam ser novas a cada dia, porque tudo se atualiza muito rápido, né? Então, esses seriam os benefícios. E os malefícios, a gente sabe que são as más interpretações, né? Às vezes aquilo que a gente fala numa conversa, no WhatsApp, ou aquilo que a gente posta nas redes sociais, muitas vezes causa várias interpretações, né? Que não diz exatamente, não condiz exatamente com aquilo que a gente queria dizer e expressar. Então, esses seriam um dos malefícios, né? E o outro malefício seria a questão da polarização. Nós temos que ter muito cuidado, porque as redes sociais, ao mesmo tempo que podem nos aproximar, também podem nos separar, podem nos polarizar, né? Colocar cada um no seu mundinho e a gente esquecer. Nós precisamos um dos outros, que o contato maior é olho no olho, é presencialmente, é abraçando o irmão, é estando junto. Claro, meus irmãos, que eu poderia elencar vários outros aqui, vários outros benefícios, vários outros malefícios, mas para o vídeo não se estender, queria só mesmo trazer alguns aspectos que eu acho que são muito importantes, né? E a Dani vai falar agora sobre a questão das relações, né, com os estudos, que também pode ser um dos benefícios, né, que facilita bastante a vida do universitário. Mas espero que tenha ajudado vocês e aproveite as redes sociais para a evangelização, para levar Deus às pessoas, principalmente nesses tempos tão difíceis e tão confusos. Tá bom? Deus abençoe. Tchau. Olá, meus irmãos, a paz. Me chamo Daniela. Atualmente sirvo ao Senhor na coordenação do Ministério Universal Renovado da Diocese de Penedo. E estou vindo aqui por meio deste vídeo dar algumas orientações para vocês com relação a esse tempo, né, que nós estamos vivendo de distanciamento social, confinamento, e com relação às redes sociais e aos estudos. Como a Bárbara já falou um pouco sobre os malefícios e benefícios, eu vou falar agora um pouco sobre esse tempo, né, que nós estamos tendo em casa e como nós podemos aproveitar esse tempo para os nossos estudos. Como as redes sociais têm sido, né, uma ferramenta fundamental nesse tempo para que nós venhamos nos comunicar com os nossos familiares, nossos amigos, porque nós não estamos tendo contato, né, físico com eles, mas e também, principalmente, nós estamos por meio delas que nós estamos podendo acompanhar a Santa Missa, né? E isso é muito bom, é muito positivo. Então, que nós possamos também aproveitar esses meios, essas ferramentas para aprofundar os nossos estudos, né? Aproveitar essa oportunidade que nós estamos em casa, muitos estão em casa sem trabalhar, e aproveitar mesmo para aprofundar em alguma coisa que você sentiu, que você tem dúvida, algo que você sentia dificuldade na escola ou na faculdade, e que agora é esse o tempo, né? Nós não podemos deixar passar essa oportunidade. Não podemos ficar nas redes sociais o tempo todo só vendo notícias, só no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, e deixar que a rotina, que o comodismo se aposse de nós, né? Nós não podemos. Não é porque nós estamos em casa que nós devemos deixar para lá, deixar para amanhã ou para depois aquilo que a gente pode estar aproveitando para fazer agora, né? E esse é o tempo. Nós estamos em casa, é o tempo de aproveitar, né? Aproveitar para fazer aquelas coisas que nós muitas vezes, pela rotina, né, do dia a dia, nós não conseguimos. Então eu queria passar alguns pontos para vocês, só reforçar mesmo, porque é uma coisa que nós todos já sabemos, mas para que a gente possa refletir e colocar em prática, né? Não deixar passar mesmo esse momento, como eu já havia falado. Então, o primeiro ponto é usar as redes sociais, né, para o estudo, como é o tema principal daqui. É usar mesmo para ver uma videoaula no YouTube, para ler algum livro que você, por uma eventual circunstância, os professores tenham passado e você não tenha tido tempo de ter lido todo, não tenha tempo de ter aprofundado naquele conteúdo, tenha ficado com alguma dúvida.
No YouTube tem várias videoaulas, na internet tem muitos livros, né, em PDF que a gente pode estar tendo acesso nesse momento. Então, nós não podemos nos acomodar, esquecer, né? Temos que refazer as nossas rotinas, reinventar, né? Reinventar meios de continuar aquilo que nós fazíamos sempre, né? Mesmo estando em casa. E as redes sociais ajudam muito nisso, né? Não só de hoje, mas desde muito tempo, elas já vêm sendo esse meio, né? Para quem sabe usá-la positivamente, ela é muito boa, porque facilita muito, né? Facilita muito o nosso trabalho. A gente às vezes está com dúvida de alguma coisa, vai lá, pesquisa, rapidinho a gente já tem a resposta, e isso é muito bom, muito positivo, né? Então, que nós venhamos usá-la para a nosso favor, né? Como um ponto positivo para nós. Então, nós devemos saber conciliar as redes sociais, estudo, família, né? Conciliar tudo nesse momento. E uma coisa muito importante a se fazer é estabelecer metas, né? Uma rotina, para que a gente não venha fazer muitas coisas juntas e acabe fazendo mal feita ou deixando alguma coisa passar. Então, que nós venhamos estabelecer uma rotina de estudos, né? Tirar uma horinha do dia para estudar, para aprofundar nos conhecimentos, né, da nossa escola, do nosso curso, também da nossa igreja, né? Nosso lado espiritual também, aprofundar um pouco, porque isso é muito importante. E nós estamos tendo tempo para isso, né? Estamos nesse tempo de fazer esse tipo de coisa. Então, a organização é muito importante neste momento. Nós não podemos deixar as coisas acontecerem aleatoriamente. Temos que nos organizar, né, com relação aos nossos estudos. E a organização vem já do nosso ser carismático, do nosso ser por meio do Espírito, né? Porque o Espírito Santo é organizado, né? Já dizia alguém que eu não lembro o nome agora, mas é organizado. Então, que nós venhamos tomar posse disso, né? E nos organizarmos neste momento e não misturar muita coisa, que não venhamos dar conta, né? Também nós temos que ser obedientes, né? Porque muitos estão tendo aula online, né? Na sua faculdade ou da escola. Então, é muito importante que nós venhamos também ser obedientes neste momento, né? Sermos fiéis às aulas online que os professores estão passando, né? Não deixar para amanhã ou dar pouca importância para o que está sendo dito, porque isso irá nos prejudicar. Então, que nós venhamos sermos fiéis mesmo naquilo que nós estamos vivendo nesse tempo. Professor, se você está tendo aula online, seja fiel à aula que o professor está dando, preste atenção no que ele está passando, os trabalhos que ele está passando para você. É preciso que sejam feitos com cuidado, né? Para que nós não venhamos perder um hábito ou que nós venhamos aprimorar algo que faltava antes, né? Por conta da correria. Porque agora nós estamos em casa. Então é muito importante que nós venhamos organizar o tempo que nós vamos ficar nas redes sociais, né? Não passar muito tempo, mas usá-las a nosso favor, como eu já falei, né? Então esse é um ponto muito importante. Outro ponto que eu queria falar para vocês é sobre a nossa fé, né? Que nós venhamos aprofundar também nosso lado espiritual nesse tempo. Então, gente, é isso, meus irmãos. Fiquem em paz nesse tempo e aproveitem mesmo para estudar muito e colocar os conteúdos em dias. A paz de Jesus.